A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar novamente através do canal do pastor Edivaldo Bueno para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nessa oportunidade, nós vamos falar da lição de número 12 da classe dos adultos. Lembrando que nesse segundo trimestre do ano de 2019, nós estamos estudando o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. E nessa lição número 12, nós vamos estudar o tema A Nuvem de Glória. Uma bênção de Deus. O texto áureo da nossa lição está em Salmos de número 57, verso de número 5, que diz assim: "Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra." Então aqui nós já conseguimos entender um pouquinho do que nós vamos estudar nesta aula. Quando nós nos referimos à nuvem de glória, nós vamos entender que é a manifestação da glória de Deus, é a manifestação da presença de Deus. Como nós lemos aqui no Salmo 57, seja a tua glória sobre toda a terra, a presença de Deus sobre toda a terra. A verdade prática diz assim: adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. Então a verdade prática, ela vem confirmar o que nós lemos aqui no texto áureo e o tema da nossa lição, que é a nuvem de glória. A leitura bíblica em classe está lá no livro do Êxodo, capítulo de número 40, verso de número 34 até o verso de número 38. Os irmãos leiam, é muito importante o professor ler, reler, para que ele possa entender da onde está sendo tirado aqui o contexto para a nossa aula, né? E também o livro de Números, capítulo 9, verso 15 e 16, faz parte da leitura bíblica em classe. Nós temos 3 objetivos nessa lição, e os objetivos que nós temos que alcançar nesta lição é apresentar a coluna de nuvem. Temos que entender o que era essa coluna de nuvem. Explicar o que é Shekinah, que esteve presente nas peregrinações de Israel. E destacar algumas lições para a vida hoje. Então, esses são os 3 objetivos que nós temos que alcançar nesta lição. O ponto 1 da nossa lição, né, o primeiro tópico para que a gente possa compreender, ele tem o seguinte título: A coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. E dentro do primeiro tópico, né, dentro do primeiro assunto, tem alguns temas aqui que devem ser tratados, que é quando a nuvem cobriu a tenda da congregação. Segundo, a glória de sua presença. E terceiro, glória no hebraico e no aramaico. O ponto 2 da nossa lição, de número 12, diz assim: a Shekinah que esteve presente nas peregrinações de Israel. E dentro do ponto 2, são 3 assuntos. Primeiro, a glória permanente de Deus. Segundo, a nuvem de Deus nos montes e desertos. Terceiro, a manifestação, a nuvem se manifestou sobre o propiciatório. Estes são os assuntos do tópico de número 2. E o último tópico da nossa revista é o tópico de número 3, que tem o tema Algumas lições para hoje. E dentro desse tema, nós temos 3 assuntos. A nuvem sobre o tabernáculo é o primeiro. A nuvem permaneceu sobre o tabernáculo, o segundo. E o terceiro, a nuvem não é estática. Então esses são os temas e tópicos que nós vamos estudar nesta lição. Então você, professor, leia a nossa revista, estude os temas, entendam que a nossa revista ela tem uma sequência lógica de pensamentos, então tente entender essa sequência lógica de pensamentos
E é muito importante que você leia, releia e procure aqui buscar, procure aqui se esmerar no estudo para que você possa alcançar lições maravilhosas, para que no dia 23 de junho você possa transmitir neste domingo esta lição maravilhosa para a sua classe. Então vamos lá. Eu não vou ficar muito preso aos tópicos e subtópicos. O importante, a gente comentou um pouco aqui, falou um pouco, né? Entendemos aqui a sequência lógica da nossa revista. Eu não vou ficar preso muito nos temas, porque o professor vai estudar, vai ler, vai reler a revista, e eu tenho certeza de que isso faz parte aí da sua leitura, do seu estudo, conhecer a lição que você vai transmitir neste domingo. Então, uma das coisas interessantes para a gente pensar aqui nesse subsídio, né? Lembrando que o subsídio é só para trazer alguns pontos interessantes para que o professor possa ajudar aí o professor e o aluno também a compreender um pouco mais o tema que nós estamos abordando. Quando nós falamos da nuvem de glória, que é o tema da nossa revista, nós vamos entender que Deus, ele se manifestava ao povo de Israel através de uma aparição. E como era essa aparição? Essa aparição era através desta nuvem. É isso que nós vamos entender. Então essa nuvem, que ela representava a manifestação real de Deus no meio do povo, e nós vamos ver que Deus, ele se manifestou através dessa nuvem, tanto no tabernáculo que nós estamos estudando aqui, mas em outras situações também Deus se apresentou através desta nuvem. Então o Senhor, quando se apresentava ao povo, nós vamos ver muitas vezes ele se apresentava através dessa presença, dessa nuvem, para que quando o povo olhasse a nuvem, quando o povo visse a nuvem, entendesse que aquilo ali era uma manifestação real de Deus no meio do povo de Israel. E uma coisa muito interessante que nós temos que aprender aqui, meus amigos, é o seguinte, que Deus, ele nunca se manifesta sem um propósito. Deus, ele nunca aparece, a sua presença ela é real, sem que haja um propósito. Todas as vezes que Deus aparece ao seu povo, se manifesta no meio do seu povo, Deus tem um propósito naquilo. E isso nós vamos ver não só no tempo da lei, nós vamos ver na Bíblia toda, antes da lei, depois da lei, nós vamos ver que a presença de Deus, quando é manifesta, sempre tem um propósito. Foi assim com Adão, foi assim com Noé, Deus se apresentou a Noé e ali tinha um propósito para que Deus se manifestasse a Noé. Deus se apresentou a Jó e ali tinha um propósito para que Deus se manifestasse a Jó. Enfim, todas as vezes que Deus se apresentava, Deus tinha ali um propósito. Não foi diferente no tempo de Moisés, no tempo da lei, quando Deus deu a lei para Moisés, quando Deus instruiu Moisés a construir o tabernáculo, não foi diferente. Deus, ele se manifestou ao seu povo. E sempre que Deus se manifestava, Deus tinha ali um propósito. Isso é muito importante de nós observarmos. Então, muito interessante que essa manifestação de Deus, a glória de Deus, né? Como nós lemos aqui no nosso texto áureo, ser exaltado a Deus sobre o céu, seja a tua glória sobre toda a terra. O que é essa glória de Deus? É exatamente a manifestação. A glória de Deus é a manifestação. Quando fala que a glória de Deus enche toda a terra, é a manifestação, ou seja, a presença de Deus está sobre toda a terra. Então o povo de Israel, os judeus, eles usavam um termo que não é encontrado na Bíblia, tá? Não está escrito esta palavra nos textos originais, mas fato é que a tradição judaica usava um termo para se referir à glória de Deus, tá? Essa manifestação de Deus. E o termo era Shekinah. Então o termo Shekinah, que é uma palavra aramaica, ela quer dizer exatamente a manifestação visível da glória de Deus. Então,
os judeus usavam esta palavra aramaica para se referir a esta manifestação, né, da glória, da presença de Deus no meio do povo. Tem uma palavra também que era usada, e aí é uma palavra hebraica, não aramaica, que é kabod. E essa palavra, os judeus, eles não usavam muito, e essa palavra também significa a glória de Deus, né? Eles não usavam muito por temor a esta palavra, por tudo que ela representava, porque o kabod, né, a presença, a glória de Deus, era uma palavra sagrada. Então os judeus evitavam usar esta palavra por causa da importância, por causa do temor que ela trazia, porque ela se referia à presença de Deus. Então eles usavam a palavra Shekinah. E a palavra Shekinah é a manifestação visível da glória de Deus. Isso é muito importante para que nós possamos compreender alguns termos aí que nós vamos usar ao longo deste ensino. Então, meus irmãos, a Shekinah de Deus, a glória de Deus, a manifestação visível da glória de Deus, como eu disse nesta introdução, ela sempre tem um objetivo, ela sempre tem um propósito, tá? Então nós vamos ver que Deus, sempre que ele se apresentava ao povo de Israel, no propósito dele, a manifestação, esta aparição de Deus, e nós vamos ver que esta aparição de Deus, essa manifestação de Deus, se deu através desta nuvem, tá? Que é o tema da nossa lição. Por que esta nuvem? Porque nós vamos ver ao longo dos textos bíblicos que essa nuvem, né? A palavra nuvem, ela aparece para mostrar ali exatamente o Shekinah, a manifestação, a glória de Deus. Era através desta nuvem. Então, quando o povo olhava e via a nuvem no tabernáculo ou em outras situações, eles entendiam que aquilo era a Shekinah, tá? A manifestação visível da glória de Deus. Então, todas as vezes que havia essa manifestação, tinha um propósito, como eu disse. E o propósito era para edificar, o propósito era para guiar o povo, o propósito era para manifestar o poder de Deus, e o propósito também era para manifestar a adoração no coração do povo de Israel. Irmãos, e da mesma maneira que Deus ele se manifestava, né, através dessa nuvem, para que o povo de Israel pudesse ver e entender que Deus estava ali e tinha um propósito ali para aquela aparição, para nós hoje não mudou. Nós estamos numa outra aliança, num outro tempo, uma lei diferente, mas fato é que o mesmo Deus que se manifestava para o povo de Israel através do Shekinah, nesta nuvem, é o mesmo Deus que se manifesta para nós também. Nós também temos a Shekinah de Deus, ou seja, a manifestação de Deus. E hoje isso acontece através do Espírito Santo de Deus. Então a glória de Deus, ela é real na nossa vida e ela é real dentro da igreja, ela é real dentro da nossa casa, ela é real no nosso trabalho, ela é real dentro do nosso carro, andando no ônibus, não importa onde nós estejamos, a manifestação de Deus, ela é real também através do Espírito Santo de Deus. Tá? Então a glória visível de Deus hoje, o nosso Shekinah, ele acontece através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo tem diversas formas de se manifestar na nossa vida, nos enchendo através dos dons, através da palavra de Deus, através da oração, através da adoração. Fato é que nós sentimos a presença de Deus, porque o Espírito Santo, ele habita em nós e ele está no nosso meio. E é ele que faz com que nós, a Igreja do Senhor, venhamos a sentir essa manifestação, essa presença de Deus. Não importa onde eu estou, eu sinto que a presença de Deus enche o lugar, enche a terra. Então isso também acontece no nosso meio hoje. Essa nuvem hoje é o Espírito Santo de Deus. Então isso é muito importante para que você possa entender aí e começar a compreender a palavra do Senhor nesta lição.
Então eu quero falar com os irmãos aqui um pouquinho dessas manifestações nesta nuvem, né, onde Deus aparecia para o povo de Israel. Tá? Então, quando nós lemos lá em Êxodo, capítulo de número 13, verso de número 20, e o propósito aqui é nós entendermos, tá, que essa manifestação de Deus tinha um propósito, é esse o objetivo desse subsídio. Nós vamos entender que lá em Êxodo, capítulo 13 e verso de número 20, que diz assim, eu quero ler com você, diz assim: os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, olha aqui, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então nós vamos ver aqui uma manifestação, uma Shekinah. Tá? É a manifestação visível da glória de Deus. Olha que interessante. Então quando o povo caminhava pelo deserto, para alcançar o objetivo da terra prometida, que Deus havia prometido para o povo de Israel, e agora estava usando Moisés para alcançar esse objetivo. Tá? Moisés era o líder do povo de Israel para chegar à terra prometida. Então o povo peregrinava, andava e caminhava no deserto. Então nós vamos ver aqui que Deus, ele guiava o povo. E como que Deus guiava o seu povo? Deus guiava o seu povo através de uma coluna de nuvem que era visível ao povo de Israel. O povo de Israel olhava para essa nuvem e essa nuvem ia conduzindo, guiando o povo de Israel para o lugar que Deus havia prometido a eles. Então é muito interessante, né, nós observarmos isso, que uma coluna de nuvem, tá, de dia para guiar o povo, e uma coluna de fogo de noite para continuar guiando o povo, para que o povo pudesse caminhar de dia e de noite. E está sendo guiado por Deus, para que eles não se perdessem, não ficassem pelo caminho, não ficassem desorientados. Então Deus ali guiava o povo e se manifestava. A Shekinah era uma nuvem que aparecia e o povo guiava. Irmãos, isso é muito interessante, que nós entendemos aqui que a manifestação de Deus, ela tem o propósito de guiar o seu povo, de guiar o seu povo. Então a glória de Deus, ela tem o objetivo de guiar o povo, para que o povo não se perca, para que o povo conheça o caminho e para que o povo alcance os seus objetivos no caminho que ele está percorrendo. Então isso demonstra aqui o amor de Deus, né? E demonstra também o propósito de Deus em se manifestar ao seu povo. Então, a manifestação de Deus, irmãos, ela serve para guiar o seu povo. E isso é maravilhoso, porque da mesma maneira que Deus guiou o povo de Israel pelo deserto, né, e essa manifestação, essa Shekinah, através da nuvem, hoje Deus continua agindo da mesma maneira. Deus, ele continua guiando o seu povo. E a manifestação de Deus no meio do seu povo mostra que ele está nos guiando. Porque Deus não quer que ninguém se perca pelo caminho. Deus não quer que ninguém ande por caminhos errados. Deus quer que o seu povo entre, não pela porta larga, mas pela porta estreita, porque essa porta estreita nos leva até Jesus, que é a nossa salvação. Então Deus, ele nos guia e ele usa a sua palavra hoje, que é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Deus usa a sua palavra para nos guiar. A manifestação de Deus está na sua palavra. Tá? A manifestação visível, a Shekinah, está na sua palavra, porque nós temos ela em nossas mãos. Então nós temos condições de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que inspirou autores para escrever a palavra, a Bíblia Sagrada, para nos guiar. Então qual é o nosso guia? Tá? Por onde nós caminhamos? Entendemos isso através da palavra de Deus. Então, se você quer ver
e sentir a manifestação real da glória de Deus, é muito simples. É só ler com fé a Bíblia Sagrada. A partir do momento que você lê com fé a Bíblia Sagrada, entendendo que aqui é uma manifestação do Espírito Santo de Deus para nos guiar, você vai estar envolto pela manifestação real da glória de Deus. É a nossa Shekinah. Amém? Uma outra coisa interessante que eu quero compartilhar com os irmãos, nós aprendemos aqui que a manifestação de Deus, ela tem o objetivo de nos guiar. Uma outra coisa interessante está lá em Êxodo, capítulo de número 24, e o versículo de número 15, que diz assim, preste bem atenção, diz assim, Êxodo 24, 15, diz assim, quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. Olha a nuvem novamente. Lembra? A nuvem era a manifestação real da presença de Deus. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor. Olha aqui a nuvem sendo associada à glória. E aí diz assim, Moisés, verso 18, entrou na nuvem e foi subindo o monte e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Então a nuvem do Senhor, ela tomou aquele monte por 6 dias. Depois Deus chama Moisés. Quando o povo olha para aquela nuvem, eles veem ali a glória de Deus que parecia um fogo consumidor. E Moisés, ele entra nessa nuvem e permanece ali no monte 40 dias e 40 noites, envolvido pela glória, pela manifestação, pela Shekinah de Deus. E é interessante, meus irmãos, que quando Moisés ele vai ali, né, se envolve ali naquela nuvem, eu aprendo uma lição muito importante para nós, é que Deus, quando ele aparecia para todo o povo, né, como nós lemos em Êxodo 13, para guiar o povo. Então todo o povo olhava e via a nuvem e entendia que era a Shekinah. Só que agora, Deus vai chamar Moisés, e apesar de todo o povo estar vendo a nuvem, né, todo o povo está sendo ali visualizando aquela coisa gloriosa que era a glória de Deus, mas Deus vai chamar Moisés para o meio da nuvem e envolve Moisés ali na sua presença. Deus, ele também, irmãos, ele, da mesma maneira que ele aparece para todos, a manifestação, ela é para todos. Todos podem enxergar. Mas Deus também, às vezes, aparece de forma pessoal, íntima, particular, para cada um de nós. E foi assim que aconteceu com Moisés, né? Moisés ali foi envolto, ele foi chamado, somente ele, para entrar naquela nuvem, para entrar na presença de Deus. Por que ele foi chamado para isso? Porque Deus ali ia dar uma série de instruções para Moisés com relação à lei, com relação ao tabernáculo. Deus ia dar uma série de instruções para Moisés de como guiar o povo. Enfim, Deus ia falar com Moisés aquilo que era necessário para que ele conduzisse o povo para o objetivo da terra prometida. Então, mas Deus aparece ali, se manifesta de forma pessoal, de forma íntima para Moisés. Isso é maravilhoso, irmãos, nós entendermos. Porque o mesmo Deus que envolveu Moisés ali na sua presença, é o mesmo Deus que nos envolve também de forma íntima e de forma particular na sua presença. Não sei se os irmãos já tiveram experiências com Deus, aonde estão orando, falando com Deus, e você sente a glória, a manifestação real de Deus, aonde você está ali sozinho, você e Deus, e você sente essa manifestação. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. E qual é o objetivo de Deus nos chamar de forma íntima, de forma particular, de forma pessoal? É porque Deus tem algo para falar ao nosso coração. Deus tem algo para nos instruir. Deus tem algo
para nos orientar. Então, da mesma maneira que aconteceu com Moisés, Deus ali foi orientar Moisés, Deus foi falar os objetivos para Moisés com relação ao tabernáculo, com relação à lei, com relação a como caminhar pelo deserto e alcançar a terra prometida. Deus também, ele se manifesta de forma pessoal hoje através do Espírito Santo de Deus, com o objetivo de nos orientar, de falar conosco, às vezes de nos consolar, às vezes de enxugar as nossas lágrimas, às vezes para dizer que Deus está conosco, Deus é conosco. Então, essa manifestação pessoal é algo extraordinário e continua acontecendo porque o nosso Deus, ele é o mesmo. Uma outra manifestação de Deus que eu encontro na Bíblia está lá em Levítico, capítulo de número 16 e o versículo de número 2, que diz assim, capítulo 16 de Levítico e versículo de número 2, que diz assim: o Senhor disse a Moisés, diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Adão deverá entrar no lugar santíssimo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Então Deus estava dando uma instrução aqui para Moisés, meus irmãos, dizendo o seguinte, olha, nós estudamos aqui a respeito do lugar santíssimo, né, que ficava após o véu. Então, no lugar santíssimo havia ali a arca da aliança, a tampa do propiciatório, em cima da tampa do propiciatório, os querubins virados de frente para o outro, e Deus disse para Moisés que ali ele apareceria entre os querubins para falar com Moisés, para dar as instruções. Então, o sumo sacerdote também podia entrar no lugar santíssimo. Então Deus está dizendo aqui para Moisés instruir Arão, olha, não entre a toda hora no lugar santíssimo, tá? Porque Deus deu a lei de como deveria ser frequentado o lugar santíssimo e nós já estudamos isso. Então Deus diz para Moisés, olha, fale para o seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo. Por quê? Pois eu vou aparecer na nuvem acima da tampa. Olha a nuvem aí de novo mostrando a presença, a Shekinah, a manifestação real da glória de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que tudo com Deus tem um propósito e dentro do propósito de Deus tem uma ordem para as coisas acontecer. Tem uma lei, né? Tem regras. Tá? Então, para a manifestação de Deus ser algo real, né? Para a Shekinah de Deus ser algo real, tem que ter obediência. E obediência é o quê? Obediência às leis, obediência às regras de Deus. Então, para que a manifestação de Deus aconteça, Deus disse para Moisés o seguinte, olha, eu vou me manifestar na nuvem acima da tampa do propiciatório. Tá? Vou me manifestar ali. Tá? Minha Shekinah. Só que tem que ter regras. Não é do jeito que Arão acha que deve ser, é do jeito que a minha lei determina. E a minha lei determina como deve ser. Então, irmãos, as coisas com Deus sempre têm regras. As coisas com Deus sempre tem uma lei envolvida. Tem que ter obediência para que você possa desfrutar da Shekinah, da manifestação de Deus. E Deus deixou isso bem claro aqui para Moisés. Então hoje nós entendemos e aprendemos nesta lição que a manifestação de Deus é algo extraordinário, é algo maravilhoso e é algo que está disponível a todos os que creem em Cristo Jesus como Salvador e entregam a sua vida, né? Nós temos livre acesso a este lugar santíssimo que representa a presença de Deus. Nós temos livre acesso. Só que para entrar no lugar santíssimo não é de qualquer maneira. Para entrar no lugar santíssimo tem regras. Para entrar no lugar santíssimo tem leis. Tá? Então não é de qualquer maneira que nós vamos sentir a glória de Deus. Tem gente que acha que a glória de Deus ela vai acontecer na nossa vida de qualquer maneira. Não importa como estou, não importa de que maneira ando, não importa o que estou fazendo, o que estou pensando, o que estou vivendo, não importa os pecados que eu estou envolvido, isso não importa.
a manifestação de Deus, ela vai acontecer. Não, irmãos. Para entrar no lugar santíssimo, tem que ter regras, tem que ter ordenanças. Lembra que Deus disse para Arão, através de Moisés, o seguinte: deverá entrar no lugar santo com um novilho, como oferta pelo holocausto. Regras, leis, para que ele possa sentir a manifestação de Deus, a glória de Deus. E hoje é da mesma maneira. Tem regras para sentir a glória de Deus. Tem leis para sentir a glória de Deus. E a lei é se arrepender dos pecados, entregar a vida para Cristo, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então essa lei, essa regra, ela vai fazer parte da nossa vida para que possamos sentir a glória de Deus. Um outro ponto que eu coloquei aqui para a manifestação de Deus acontecer, lá em Êxodo capítulo 40, que é a nossa leitura bíblica em classe, Êxodo capítulo 40 e o verso de número 34 diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Note que agora a nuvem, aqui ela aparece novamente, a nuvem que representa a presença de Deus, a Shekinah. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória de Deus encheu o tabernáculo. Então, aquela nuvem, ela tomou a tenda, ela tomou todo o tabernáculo. E as pessoas tinham condições de enxergar. Era tão gloriosa a presença de Deus, que a Bíblia vai dizer que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Meus irmãos, uma outra coisa importante com relação à manifestação de Deus. Nós estamos estudando aqui que o tabernáculo tinha uma série de regras, uma série de ordenanças que Deus deu para Moisés para a construção do tabernáculo. Então estudamos várias lições aqui que fala a respeito disso. Fato é que o tabernáculo era um local onde Deus instituiu ali serviços, Deus instituiu regras para que o povo pudesse ser abençoado. Então no tabernáculo havia ali, na construção do tabernáculo, o altar de bronze, a pia. Dentro das tendas havia o lugar santo, havia o lugar santíssimo. No lugar santo tinha lá o candelabro. No lugar santo tinha as mesas dos pães da proposição. No lugar santo havia o altar do incenso. Cada um com a sua funcionalidade, cada um com seu objetivo. Né? Dentro do lugar santíssimo, que nós estávamos comentando agora há pouco, havia a Arca da Aliança, a tampa do propiciatório sobre a Arca da Aliança, os querubins sobre a tampa do propiciatório. Então havia ali uma série de regras para que os sacerdotes e o sumo sacerdote pudessem executar o seu serviço. Então quando a glória de Deus ela toma todo o tabernáculo, ela enche aquele lugar, nós entendemos, irmãos, que para o serviço, para o trabalho, para a obra de Deus, tem que haver a manifestação de Deus para que o trabalho de Deus seja realizado com excelência. Então, tudo aquilo que era feito no tabernáculo, as ofertas, os sacrifícios que eram apresentados ali no altar de bronze, né? A limpeza feita na pia, dentro da tenda, o candelabro, a mesa dos pães, o altar do incenso, tudo aquilo ali, meus irmãos, tinha um objetivo. E o serviço estava em torno daquilo ali. Os levitas e os sacerdotes, eles trabalhavam dentro do tabernáculo, e para que o trabalho pudesse acontecer de forma excelente, a manifestação de Deus ela precisava acontecer. Então é por isso que a manifestação de Deus também estava sobre o tabernáculo, né? Sobre a tenda. Para quê? Para que o povo pudesse ver e aquilo edificar o povo a trabalhar de forma ordeira, de forma pela qual o serviço pudesse sair com excelência. Amém? Então, hoje, quando trabalhamos para o Senhor, nós temos que ter o mesmo princípio. O trabalho é importante, o trabalho tem que ser com excelência, o trabalho é algo maravilhoso, só que a manifestação de Deus também
tem que ser real para que o trabalho possa acontecer. Então isso é muito importante. A manifestação de Deus, ela serve também para o serviço do obreiro, o serviço cristão, assim como foi no templo de Israel, ali no tabernáculo. Amém? Então, mais um objetivo. Então, falamos de alguns objetivos aqui da manifestação de Deus. A manifestação é para guiar, a manifestação ela é pessoal para nos instruir, a manifestação é para a obediência e a manifestação é para o serviço. E por último, eu quero destacar aqui que também a manifestação da glória de Deus é para adoração. E aí eu quero que você leia 2 Crônicas, capítulo de número 7 e o verso de número 2. Capítulo 7, verso de número 2. Os irmãos sabem que o texto envolvido aqui, o contexto aqui de 2 Crônicas, do capítulo 7, está dando sequência à construção do templo que Deus havia ordenado, que Deus havia instruído. Agora é a construção do templo através de Salomão. Então, no capítulo 7 e o verso de número 2, após a construção do templo, agora já não havia mais a tenda, o tabernáculo, agora eles tinham um templo para adorar a Deus, porque eles já estavam na terra que Deus havia prometido. Já estavam no local, eles não estavam mais peregrinando no deserto. Já haviam alcançado a promessa da terra. Então Salomão, que era filho do rei Davi, então o rei Salomão ele constrói o templo. E no capítulo 7, verso de número 2, diz assim: os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor. Olha aqui novamente, da mesma maneira que Moisés não conseguia entrar na tenda, os sacerdotes aqui não conseguiam entrar no templo do Senhor. Por que eles não conseguiam entrar no templo? Porque a glória do Senhor enchia todo o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Que coisa extraordinária. Quando a glória, agora no templo construído pelo rei Salomão, quando a glória de Deus encheu o templo, eles não conseguiam entrar, tamanha era a manifestação da glória de Deus, da Shekinah de Deus. Então, o que eles fizeram? Eles se ajoelharam, dobraram seus joelhos para quê? Para adorar. Então nós entendemos que a manifestação, a Shekinah de Deus, ela nos faz adorar. Ela nos coloca de joelho diante da presença de Deus para o adorar. E o que saiu da boca do povo de Israel? Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então toda a manifestação de Deus que nós aprendemos aqui nesta lição, meus irmãos, ela tem o seu objetivo, essa última para a adoração. Mas fato é que aquilo que o povo de Israel disse lá no templo construído por Salomão, quando disseram Ele é bom e o seu amor dura para sempre, toda manifestação de Deus é fruto do seu amor, para nos edificar e para nos aproximarmos dele. Então que nós possamos entender isso, que a manifestação de Deus, ela deve acontecer, a manifestação de Deus, ela tem um objetivo, e o objetivo da manifestação de Deus é por causa do seu amor, e ela nos faz cada vez mais estar próximo dele, para que nós possamos ser salvos por ele. Então essa revista, essa lição que fala sobre a nuvem da glória, ela vai mostrar essas manifestações de Deus. Então que você possa estudar e com muito vontade, muito afinco, possa aí se instruir para abençoar aí os seus alunos nesta aula. A conclusão da nossa revista diz assim: a glória de Deus transcende a qualquer coisa que o ser humano venha a produzir. A glória do Senhor esteve com Israel no Antigo Testamento, com a igreja primitiva em Atos e também está em nossa vida. Jesus, experimente a presença de Deus. Jesus ainda salva, batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos e opera sinais e maravilhas. Tudo isso através da Shekinah de Deus. Meus irmãos, Deus abençoe.
Que Cristo possa continuar abençoando a tua vida e que esta aula possa aí servir de ajuda para que você possa abençoar os alunos que irão assistir a sua aula. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Um abraço.